Prontinho, prontinho. Bom, então acabou o tempo lá do Zoom e ficamos com essa letra B aí para a gente corrigir, né? Aí a pergunta, né? Quanto elas economizaram? Não. Estamos na 26, né? Assim, pronto. Questão 26 dizia assim, né? Uma bolsa contém moedas de 0,25 e de 50, né? Ou seja, de 25 centavos e de 50 centavos. A razão entre o número de moedas de 25 centavos e o de 50 é 2 para 1. Ou seja, a de 0,25 corresponde ao número 2 e a de 0,50, a moeda de 50 centavos, corresponde ao 1. Se forem adicionadas à bolsa 8 moedas de 50, isso aqui é um dado importante. Ó, se eu acrescentar 8 moedas de 50 centavos, haverá a mesma quantidade de moedas de cada valor, né? Então, primeiro, ele representou por tiras a quantidade de moedas de 0,25. E ficou o quê? Aí, ó, 2 tiras para 0,25, que a razão era 2 para 1. E a moeda de 50 ficou com uma barrinha apenas. Se eu acrescentar 8 moedas de 50 centavos, o que vai acontecer? A quantidade de moedas de 25 vai se igualar à quantidade de moedas de 50 centavos. Então, se eu acrescentar mais 8 moedas, as barrinhas vão ficar iguais, ó. Vão, né, ficar iguais. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Isso aqui é o quê? A gente entende que se eu adicionei aqui 8, né? Então, uma barrinha apenas vale 8. Não é assim, ó? Se eu adicionar 8 moedas de 50, vai se igualar. As moedas de 25 vão ficar iguais às de 50 na quantidade, né? Então, eu estou entendendo o quê? Que uma barrinha dessa aqui apenas vale 8 moedas. Então, a pergunta, né? Quantas moedas de 25 centavos há na bolsa? Então, se cada barrinha é 8, eu vou ter 8 aqui e 8 aqui. E dá um total de quê? De 16 moedas de 25 centavos. Ok? Então, aí vamos dar uma justificada aí, né? Eu vou colocar assim, uma unidade ou uma parte daquelas barrinhas ali, né? Corresponde, né, a 8 moedas. Pelo que a gente viu ali no esquema dos 50 centavos. A 8 moedas. Logo, o que acontece? Ó, uma unidade corresponde a 8 moedas, tanto de 25 centavos quanto de 50. Cada barrinha daquela ali é 8 moedas, tanto de 50 centavos quanto de 25, ok? E aí o que nós temos? Portanto, já que eu adicionei 8 moedas, né, de 50 centavos e as duas ficaram iguais, a de 50 centavos vai ter 8 e mais 8. Portanto, 8 mais 8 vale 16. Então, teremos 16 moedas de 50 centavos. Ok? Então, essa é a justificativa aí da questão 26. Agora, letra B. Ao final, que quantia a bolsa terá? Bom, a gente já sabe que a quantidade é a mesma, né? Já que eu adicionei mais 8 moedas de 50, eu tenho agora 16 moedas de 25 centavos e 16 moedas de 50 centavos, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou agora calcular quanto é 16 moedas de 25 e 16 moedas de 50. Então, o que eu vou fazer? Ó, terá 16 de 25 e 16 de 50. O que totaliza em quê? O que totaliza, se você fazer o cálculo de 16 vezes 0,25 e 16 vezes 0,50, totaliza R$12. Se você fizer aí essa multiplicação. Ok? E aí a questão 27 aí diz o seguinte, ó.
Uma praça tem formato triangular, seus lados tem, né, uma praça no formato triangular tem seus lados numa razão de 2 para 3 para 4. Se o seu perímetro é de 108 metros, qual a medida de cada lado? Então, a gente entende assim, ó, que esse 2 é referente ao lado 1, esse 3 é referente ao lado 2, porque a praça, né, tem um formato triangular, e esse 4 aqui é referente ao triângulo, a parte 3, né, ou seja, o lado 3 do triângulo. Primeira coisa, o que você vai fazer, né? Se o perímetro, eu tenho aqui que o perímetro, ou seja, a soma total desses lados é 108, né? Nós podemos até fazer por tiras essa situação aí, tá? Mas não precisa, pessoal. Vamos ver. Entenda uma coisa, ó. As partes são as seguintes, são 2 para 3 para 4, que dá um total de quanto? 9. O perímetro total é 108, então você pode pegar 108 e dividir para 9 e achar o valor de uma parte. Quanto que é 108 dividido para 9? Se você dividir 108 por 9, você vai achar 12, ok? Então, o que você faz agora? Vai calcular aí o lado que corresponde à razão 2 aí, ó. Aqui a razão ficou 2 para 3 para 4. Então, como eu tenho duas partes para o primeiro lado, então eu vou fazer 2 vezes 12, que dá igual a 24 metros. Então, um lado já achei aí que é 24 metros. 2 para 3, eu vou calcular o segundo lado agora. 3 vezes 12 metros, que vai dar o quê? 36 metros. E agora, 4 vezes 12, que vai dar igual a 48 metros. Simples assim. Então, essa praça ela tem um lado de 24, ela tem um lado de 36, ela tem um lado de 48 metros. Ok, pessoal? Bem rápido, bem simples e bem prático aí. Tá ok? Bom, aqui eu tenho esse desafio. Passo a página aqui. Eu tenho esse desafio aqui, ó. Um jogo de compra e venda de imóveis. Os pontos de Karina estavam para os pontos de Fábio numa razão 5 para 2. Então, eu entendo que Karina, né, corresponde ao número 5, porque tem a ordem aí, né? Então, Karina corresponde ao 5 e o Fábio corresponde ao 2. Então, aí fala o seguinte, ó. Na rodada seguinte, Karina ganhou mais 7 pontos. E Fábio ganhou 25. Karina ganhou mais 7 pontos. E esse aqui ganhou mais 25. Isso aqui não tem nada a ver com a razão, não. É só os pontos que cada um ganhou, certo? Ó, mais 7 ganhou um e o outro mais 25. Com isso, os dois ficaram empatados. Não é assim? Vamos representar, então, aqui, ó, o seguinte. Karina tinha 5... A parte dela aqui da razão, né, correspondia a 5. Ok? Aí ela ganhou mais 7 pontos. E aí o que aconteceu? Quando ela ganhou 7 pontos, né? E o Fábio também tinha só 2, a razão dele era 2, né? Aí ele ganhou 25 pontos. E aí os dois ficaram o quê? Iguais, ok? Eles se igualaram aí. Então o que acontece? Ó, a pontuação de ambos é a mesma agora, na segunda rodada. Por que é a mesma? Do que o texto disse, né? Que Karina ganhou mais 7 pontos e ele ganhou 25 e os dois ficaram empatados. Ok? Então, a pontuação deles é a mesma. Então, o que nós vamos fazer aí? Ó? Como a pontuação de ambos é a mesma agora na segunda rodada, comparando os acréscimos, nós temos que Fábio ele tinha 2 unidades na razão, né? Era 5 para 2, ele tinha 2 unidades, mais 7 pontos, né? Fábio 2 unidades mais 25 pontos, né? Assim, é a mesma coisa, né? Ou seja, fica igual a Karina. 5 unidades ela tinha, que era na razão 5 para 2, e ela ganha mais 7, né? Assim, então o que nós vamos fazer agora, ó?
descobrir aí qual é o valor de uma unidade. Então, eu tenho 2 unidades, que era na razão 2, 5 para 2. É assim? Então, esse 2 corresponde ao Fábio. E aqui eu tenho 5 unidades. Então, como é que ficou aí? Ó? 2 unidades de Fábio mais 25 é a mesma coisa que 5 unidades mais 7. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Ó? A gente tem como descobrir agora o seguinte. Se 2 unidades, né? Se 2 unidades mais 25 é a mesma coisa que 5 unidades mais 7, então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso fazer como a gente fazia naquelas aulas lá de partições do 6º ano. Ó. Eu tiro 2 unidades aqui, eu corro e tiro 2 unidades aqui também, eu fico com 3 unidades. Ó. 3 unidades. Ou seja, para manter o equilíbrio da balança, né? Então, o que eu fico aqui? Ó? Se eu tirei 2 unidades ali, eu fico com o equilíbrio, né? De 25, que as 2 unidades eu retirei, eu fico com o peso de 25 no equilíbrio, mantendo o equilíbrio aí. Fico com 3 unidades mais 7. Aí o que eu faço agora? Ó? Para ficar tudo igual, eu vou tirar 7 unidades aqui, ó, de 25 e tirar 7 aqui para ficar alguma coisa igual a 3 unidades. Aí eu acho o valor de uma unidade. Então, 25 tira 7 dá igual a 18, que é igual 3 unidades, porque o 7 aqui eu eliminei. Eu tirei 7 do 25 e 7 do 7. Então, 18 é 3 unidades. Cada unidade, então, vai valer o quê? Se 18 é 3 unidades, uma unidade vale 6. É assim? Uma unidade vale 6. Então, pergunta quantos pontos cada um tinha no início. O início, Karina tinha 5, na razão, né? Karina tinha 5 na razão, então vai ser 5 vezes 6, que é igual a 30, né? O outro, o Fábio, tinha 2, né? 2 barrinhas. O Fábio vai ser o que então? Vai ser 2 vezes 6, 12. Ok? Vocês viram aí que o conteúdo foi relembrado, né? O conteúdo de partições lá do 6º ano foi relembrado. Eu não utilizo propriamente uma equação do 1º grau, mas eu trabalho com esse esquema de acrescentar coisa, tirar coisa para manter o equilíbrio aí da igualdade, ok? Então, achamos aí os pontos de cada um, certinho?